Começo por agradecer o convite da Confederação de Treinadores para vir aqui falar sobre este tema. A minha apresentação está subdividida em diferentes partes. Primeiro quero abordar um bocadinho a importância, ou pelo menos a importância que eu dou a este tema. Depois uma segunda parte em que irei falar sobre as questões mais específicas, mais relevantes de como observar a técnica de corrida e depois, por fim, também algumas propostas de trabalho, de exercícios para desenvolver. Pelo meio, vou fazendo algumas reflexões minhas, eventualmente para suscitar também a vossa reflexão e até discussão sobre este tema, que obviamente não ficará esgotado nesta apresentação. Espero que os vídeos, são vários os vídeos que eu tenho na apresentação, numa apresentação Zoom, nem sempre por vezes eh, é- corre como nós pretendemos. Espero que, que corra tudo bem. Sendo que estamos a falar de técnica de corrida e, portanto, à partida, e eu, como vocês, sou treinador, são temáticas que nós fundamentalmente desenvolvemos em contexto prático e não neste formato em que de apresentação eh, num webinar ou em contexto de sessão deste género. Portanto, dito isto, vou dar início à apresentação. Ora, e ver se assim. Muito bem. Então, falar um bocadinho sobre a importância da técnica de corrida. Acho que há dois grandes pilares que todos concordaremos que a técnica é fundamental. Primeiro, na melhoria da performance, correrás tão rápido quanto a tua técnica te permitir. Um, À partida, uma melhor técnica de corrida é um fator determinante para obtermos os melhores resultados desportivos. Por outro lado, temos aqui um outro pilar da importância da técnica de corrida, que é a prevenção do risco de lesões. A partir de indivíduos mais dotados, com uma melhor técnica, ficarão mais salvaguardados e com menor incidência de lesões. A melhor forma que eu tenho aqui para apresentar o que estou a dizer, eu tenho aqui estes dois vídeos. Deixa-me pôr o ponteiro. Peço-vos para verem a atleta de azul que está a correr aqui. Esta corrida foi em 2014. Esta atleta, na altura, tinha 31 anos, corria com marcas na casa dos 11,70. Podem ver, por exemplo, que termina a coxear, a cambalear ligeiramente após a chegada, onde a tinha, por norma, queixas de dores na cadeia posterior. A mesma atleta, quase 10 anos depois, numa altura onde poucos, entre nós aqui, treinadores da velocidade, e treinadores em geral, em que achamos que a velocidade, a partir de determinada altura, não se continua a desenvolver, que é facto, é que no ano de 2025 esta atleta estabeleceu recordes nacionais de 60 metros, 100 metros e 200 metros, e também participou nesta estafeta, que também fez recorde nacional, já com mais de 40 anos, e para além de ter um padrão de movimento significativamente diferente, é bem provável que isto também só foi possível porque se conseguiu evitar que ela tivesse lesões graves que a impedissem de ser exposta ao treino e, portanto, muito para lá daquilo que seria expectável, ainda continua a melhorar as suas performances. Portanto, quis só dar-vos um exemplo vivo e não uma coisa teórica de que, sim senhora, também considero que uma melhor técnica é um elemento-chave para melhorar a performance e diminuir o risco de lesão. Mas não é apenas nas provas na corrida, de velocidade,
corridas rápidas, no sprint, que uma boa técnica de corrida tem um papel importante, nomeadamente nas corridas de resistência, onde através de um conceito de eficiência, que é a economia de corrida, que basicamente é relacionar a eficácia do movimento com a energia despendida, onde se pretende que, a correr a uma determinada intensidade de corrida, os atletas possam utilizar e despender menos energia e isso ser um fator diferenciador entre os melhores atletas e os atletas menos bons. Portanto, é deslocarem-se a uma velocidade despendendo o mínimo de energia possível. E a técnica, obviamente, aqui desempenha um papel determinante, como tem sido já demonstrado em diferentes estudos científicos. Esta é uma última revisão, é relativamente recente, é de 2024, onde se conseguiu correlacionar indicadores biomecânicos, ou seja, de técnica de corrida, e associá-los à capacidade de correrem despendendo menos energia. As conclusões deste trabalho, a biomecânica da corrida, portanto, a técnica, o padrão motor da corrida, consegue explicar entre 4 a 12% da variabilidade ao nível da economia de corrida. E, portanto, estamos a falar aqui por volta de 10%, e isso é um aspecto muito, é um valor muito significativo. Ou seja, atletas com uma melhor técnica de corrida tendencialmente têm a capacidade de se deslocar à mesma velocidade, gastando menos energia. Isto porque a economia de corrida não é apenas uma relação entre a energia despendida e o trabalho produzido, neste caso, a velocidade do deslocamento, porque os melhores atletas, para serem melhores atletas, eles só podem manipular uma das variáveis, que é tentarem deslocar-se gastando menos energia. Porque do lado da velocidade de corrida, eu não tenho interesse nenhum em gastar pouca energia correndo devagar. Eu quero é correr relativamente rápido, gastando o mínimo de energia possível. E, portanto, também aqui a técnica de corrida assume um papel importante que vou tentar ao longo da apresentação ir tocando em alguns aspectos que podem eventualmente beneficiar a economia de corrida através da técnica de corrida. Muito bem. Mas, hum, e, e a importância do desenvolvimento da técnica? Ou cada um tem a sua forma de correr? Quão importante pode ser esse desenvolvimento? Se não melhorarmos a forma de correr dos atletas, estamos a treiná-los a caminho da lesão. A maior parte dos atletas são um sistema, por norma, quase todos nós, quase todos os atletas são indivíduos com algum tipo de assimetria, portanto, os atletas completamente simétricos não são uma quase ilusão, isto normalmente, num contexto real, não acontece, portanto, toda a gente tem algum, algum, alguma adaptação, algum constrangimento que faz com que fruto da nossa arquitetura muscular, da nossa estrutura musculoesquelética, fruto do nosso próprio software, ou seja, a forma como corremos, temos tendência a mover-nos de uma determinada forma. Um, e muitas vezes, vários atletas, alguns de nós, são extremamente eficazes até a deslocar-nos dessa forma. O problema é quando nós expomos os atletas, ainda que tenham este tipo de adaptações e que elas sejam não de natureza técnica, mas de natureza de adaptação mecânica, pois já lá exploraremos isso, o que nós verificamos é que, na generalidade, com a aplicação de cargas de treino, que no caso de corredores implica correrem volumes consideráveis de quilómetros, expô-los a grandes volumes de corrida, quase invariavelmente é exatamente essa exposição ao treino que induz as lesões desportivas. E isso acontece em atletas de elite, onde nós verificamos muitas, vou-lhe chamar assim, anormalidades, muitos atletas que têm padrões motores que fogem claramente àquilo que seria o modelo técnico ideal. Pus aqui esta foto de uma atleta com valgismo, com o joelho bastante interiorizado, portanto, flexão para dentro, mas não a impede de ser uma atleta de nível mundial, mas como também podemos verificar em muitos atletas
provavelmente não federados, naquilo que é uma atividade muito popular nos dias de hoje, e ainda bem, que é a corrida, mas onde, em função da forma de correr, de uma melhor ou pior técnica de corrida, nós assistimos quase diariamente a muitas pessoas a correr, parecem, vou dizer assim desta forma, uma bomba relógio, porque quanto mais treinarem correndo daquela forma, a probabilidade de se virem a lesionar é cada vez maior. E todos nós conhecemos muitas pessoas, talvez alguns de nós, que iniciaram uma prática desportiva, neste caso de corrida, hum, que em determinado momento era algo que nos satisfazia, porque gostávamos, porque era a forma que encontramos para mantermos a nossa condição física, mas que invariavelmente acabou por se tornar um elemento potenciador de lesão e acabamos por ter que abandonar esta prática de atividade física ou desportiva por lesões provocadas pela repetição sistemática de padrões de movimento que não são ideais ou que pelo menos nos expõem à lesão das estruturas por sobrecarga de estruturas de forma incorreta. E isto é algo que todos nós, enquanto treinadores, assistimos sistematicamente. Sim, podemos dizê-lo desta forma, os atletas lesionam-se porque treinam daquela forma, porque executam daquela forma. E é por esse motivo que repetir de forma sistemática o erro acaba por transformar uma coisa que à partida é positiva, o treinar, com transformá-la numa coisa negativa. Muitas vezes, e acho que é uma tendência atual, podemos depois discuti-la ou não, hum, nem sempre nós, treinadores, estamos suficientemente focados naquilo que é a mecânica do movimento. Esta coisa da técnica de corrida, não poucas vezes acaba por ser exercícios, ou pelo menos haver a tentativa de trabalhar estas características em contexto de aquecimento, onde, porventura, eventualmente, nem sempre os atletas estão a ser supervisionados, porque não é a parte principal do treino, e acabam por ir sistematizando o erro, e da nossa parte, enquanto treinadores, também nos limita a nossa capacidade de observação. Nós precisamos, opinião pessoal, nós precisamos de observar, estar permanentemente a observar o movimento para treinarmos o nosso olho, para percebermos quais é que são, percebermos e desenvolvermos quais é que são os pontos fundamentais de análise, perceber exatamente como é que cada pessoa se move. E todos nós nos movemos de forma diferente e por isso nada substitui o olho treinado de um treinador experiente. É preciso ver como os atletas se movem. A importância da técnica de corrida ou da corrida não se fixa apenas naquilo que é a minha modalidade, que venho aqui partilhar, como o atletismo. A corrida é uma habilidade motora na qual o atletismo transformou em competição, porque andamos a ver quem é que corre mais depressa, mas correr é uma atividade física que muitas pessoas e muitos de nós, porventura, praticam, e até na generalidade dos desportos, pelo menos naqueles que seja preciso deslocar-nos no espaço e eventualmente chegarmos à bola ou ao objetivo antes dos outros, termos uma estrutura, uma boa técnica de corrida é um elemento importante, seja para o sucesso, seja para a prevenção de lesões. Porquê que é tão importante nesta altura, ou é mais, ou é nesta fase, como dizia há pouco, em que cada vez temos mais jovens que parece que não sabem correr, parece que nós, treinadores, eventualmente professores, os que aí estiverem, vamos tendo desafios diferentes nos dias de hoje quando comparados com os treinadores e professores que nos treinaram a nós no passado. Pegando na nomenclatura do Long Term Athletic Development do Eastman Valley, um,
ele evidencia um conceito que é de literacia motora e entende que esse conceito de literacia motora é o somatório entre os fundamentos do movimento e os gestos técnicos desportivos. Acontece que, regra geral, cada um de nós é especialista dos gestos técnicos desportivos da sua própria modalidade. Seja em que contexto for, muitas vezes nos nossos próprios contextos de formação, nós centramos-nos muito naquilo que é os gestos técnicos desportivos das nossas próprias modalidades. E é plausível considerar que nós, no passado, não era tão importante para os treinadores focarem-se naquilo que são os fundamentos do movimento, aquilo que está na gênese, que vem antes dos gestos técnicos desportivos, fruto de um contexto social em que havia uma grande exposição à atividade física não orientada e uma muito maior exposição à prática da atividade física ou desportiva que hoje se está a diminuir. E com isto verificamos que há uma diminuição de competências e por muito bons ou por bastante tempo que nós queiramos ensinar os gestos técnicos desportivos das diferentes modalidades aos atletas, normalmente eles têm uma grande dificuldade em aprendê-los e desenvolvê-los, porque não tinham previamente bem desenvolvido estes tais fundamentos do movimento. Portanto, atualmente enfrentamos estes desafios, nomeadamente o deterioramento da tal literacia motora, associada também a uma menor aptidão física, ou seja, em termos das capacidades condicionais, os jovens cada vez nos aparecem no treino com uma condição física de base mais baixa do que porventura acontecia quando nós próprios éramos os atletas. Isso acontece porque ao contrário daquilo que nós fazíamos, que era explorávamos o movimento, fazíamos muitas brincadeiras de rua, passávamos, muitos de nós cresceram na rua, brincávamos, e portanto o tempo para a atividade física não orientada hoje praticamente não existe. Os miúdos estão connosco em contexto de treino ou em contexto de aula e basicamente nem nós, aos nossos próprios filhos, temos assim a disponibilidade para que eles explorem o movimento como provavelmente aconteceu com as gerações dos atuais treinadores. E ainda assim, o número de atletas federados, ou mesmo ao nível daquilo que é a participação na escola, das atividades no desporto escolar, os números que nos são apresentados são dos mais baixos na Europa. É esse o nosso caso. O nosso número de atletas é muito baixo. Ou seja, a maior parte da nossa população juvenil faz muito pouca atividade física e desportiva. Consequentemente, não têm oportunidade de se desenvolverem, de conhecerem o seu corpo e trabalharem a sua forma de se mover, de agarrar, de empurrar, de puxar, correr, saltar, lançar, e portanto esses fundamentos cada vez mais estão menos desenvolvidos logo à partida, nos jovens com os quais nós trabalhamos. A aptidão física necessariamente também é mais baixa. Também enfrentamos hoje uma epidemia, temos um número muito elevado de jovens com pelo menos excesso de peso, e nada disto que eu estou a dizer aqui neste slide é exclusivo para a corrida. Tem a ver com tudo aquilo que é habilidades motoras. E isto acaba por ser o contexto onde nós nos encontramos e acaba por poder formular entre nós esta ideia de que cada vez mais os miúdos aparecem ao pé de nós sem saber correr. Pronto. A temática hoje é correr, mas eles não sabem fazer muitas outras coisas, como lançar ou saltar, e portanto isto é importante e apresenta-se hoje como um enorme desafio aos treinadores. Há coisas que os nossos professores e treinadores nos ensinaram e que não tiveram que se preocupar mais porque nós despendemos muito tempo a experimentar aquelas tarefas e que hoje nós, treinadores, precisamos de dedicar mais tempo a desenvolver fundamentos do movimento que outrora não havia tanta necessidade.
Feito este enquadramento e tentando chamar a atenção para a importância da técnica de corrida e das diferentes visões, vou então entrar aqui num aspectos mais técnicos e abordar então o modelo de técnica de corrida. Chamar a atenção, em primeiro lugar, quando nós analisamos a técnica de corrida, eu considero importante analisar sobre três grandes lupas. Primeiro, olhar para as posições-chave que devem acontecer, perceber também qual é que é o padrão de movimento, ou seja, o que é que acontece entre essas posições, já vou identificar as posições, e depois também ter a percepção do ritmo que estas tarefas acontecem. Tenho aqui uma imagem de um dos homens mais rápidos do mundo, que treina entre nós, e com base nesta imagem, vou criar aqui o quinograma da técnica deste atleta. Eu escolhi para observação quatro instantes, portanto, o contacto inicial, portanto, o momento em que o pé toca no chão, o instante intermédio do suporte, que é quando a bacia passa por cima do pé que está em apoio, o instante de saída, ou seja, o último instante, o último frame em que o atleta ainda está a tocar no chão, e depois uma imagem durante a fase aérea, que nesta fase é o ponto onde o centro de gravidade está, em termos de oscilação vertical, está no ponto mais alto. Portanto, eu escolhi estas quatro imagens, estes quatro instantes, para falar dos pormenores que considero importantes de observar quando olhamos para alguém a correr. Muito bem. Seguindo nesta perspectiva agora mais técnica, primeiro, por onde é que o pé contacta ao solo? Tendencialmente no terço médio anterior do pé, estamos a falar de corrida rápida, hum, com o calcanhar baixo. Eu gosto de brincar dizendo que só passa por baixo do calcanhar um cartão de crédito e não uma bola de golfe ou de bilhar. Portanto, calcanhar baixo, com pouco espaço entre o calcanhar e o solo. Perceber qual é que é a distância entre a projeção vertical do centro de gravidade, algures aqui assim, e o apoio, em que nós queremos diminuir ao máximo a distância entre o ponto de contacto e a projeção vertical do centro de gravidade. Porquê? Porque se nós passássemos a correr por cima de uma plataforma de forças, no eixo horizontal, iríamos encontrar as braking forces e as propulsion forces, ou seja, a fase de travagem e a fase propulsiva. Até o apoio passar por baixo do centro de gravidade, portanto, por baixo aqui do centro de gravidade, centro de massa, existe um efeito de travagem. Nós estamos a perder velocidade. Portanto, quanto mais à frente da projeção vertical do centro de gravidade nós fizermos o contacto inicial, maior é o efeito de travagem. Por isso é que os velocistas têm tendência a diminuir, ou tentam diminuir ao máximo, esta distância para diminuir, obviamente, o efeito de travagem, porque nós só aceleramos quando empurramos. Ou seja, só a partir da bacia, passar por cima do apoio, é que nós efetivamente estamos a projetar para a frente. Estamos a ganhar velocidade. Outro ponto de observação é que no contacto inicial, os atletas mais rápidos, o joelho da perna livre já ultrapassou o joelho da perna que está em contacto. Como podem ver aqui na imagem, o joelho da perna livre já está claramente à frente do joelho da perna em contacto. A canela da perna que está em apoio deve estar praticamente vertical. Isto também para diminuir o efeito de travagem. Portanto, eu não quero estender e ir buscar mais à frente da projeção vertical do centro de gravidade. Eu quero que o meu pé chegue ao chão com a canela o mais vertical possível para diminuir as forças de travagem. E a ação dos braços deve estar sincronizada com as pernas, chamando eu aqui a atenção para a amplitude do movimento, onde a mão do atleta está aqui abaixo do grande trocânter, portanto, aqui abaixo da bacia. Portanto, braços longos e não demasiado encurtados. Passando para a figura de baixo, no instante intermédio do suporte, durante esta fase verifica-se um amortecimento, ou seja, o corpo acomoda o impacto, e aquilo que verificamos é que há um contacto, mesmo nos melhores atletas, há um contacto plantar, ou seja, ele tem o pé todo em apoio, e isto é em velocistas, portanto, há um ligeiro colapso
da articulação tibiotársica, permitindo o apoio plantar do pé que está em apoio. Há também aqui uma flexão, quer ao nível da articulação da bacia, quer ao nível da articulação do joelho. E nesta posição nós podemos ver a figura de 4. O atleta faz uma espécie de um 4, passando com o pé próximo da nádega, diminuindo a distância da parte distal ao eixo de rotação e com isso aumentar a frequência gestual. Reparem que encontra-se por baixo e não atrás, como verificamos em muitos jovens ou atletas com o padrão de movimento menos desenvolvido. Continuando, olhando aqui para o instante de saída, a bacia nesta altura a bacia tem um papel fundamental, a bacia não está estanque, ela move-se numa espécie de elíptico, na qual a bacia do lado da perna que está em contacto, se nós olharmos para a bacia, ela está mais baixa do que a crista ilíaca do lado da perna que está em fase da perna livre, ok? Portanto, a bacia não é estanque, mas ela deve estar numa posição quase neutra, limitando ao máximo a anteversão da bacia, que é algo muito característico na generalidade dos corredores de diferentes distâncias. Rotação da bacia, avançando nas cristas ilíacas, aumentando a curvatura lombar e acabando por ter como consequência uma trajetória em ciclo posterior da perna que depois vai estar em recuperação. Alinhamento, uma linha reta, joelho, bacia, ombro. A perna, nos melhores velocistas, a perna de apoio não atinge a extensão completa, como podemos verificar nesta imagem. Isto porque, se o atleta estender ainda mais o tempo de apoio, para já vai aumentar o tempo de apoio, e o tempo de apoio tem uma relação inversa com a velocidade do deslocamento. Quanto mais rápido nós corremos, tendencialmente precisamos ter cada vez menos o pé no chão e o tempo que nós despenderíamos, a fração de segundos que nós despenderíamos em tentar exercer um pouco mais de força aqui para trás, iria atrasar a recuperação da perna livre, portanto é preferível que rapidamente a perna livre venha para a frente, de forma a atacar novamente o solo, aumentando dessa forma o ritmo de corrida. Outro ponto de observação, o pé é praticamente vertical, o pé de apoio. Um, o joelho da perna livre deve estar atrás da projeção vertical da bacia. Portanto, se eu fizer aqui a projeção vertical da bacia, o joelho da perna livre está atrás, o que permite uma projeção horizontal no sentido do deslocamento. A canela da perna livre está alinhada paralelamente com a coxa da perna em apoio, pé armado. O pé, a partir do momento em que sai do chão, arma imediatamente, porque é isso que permite fazer a pré-ativação dos extensores do pé, gêmeos e solear, e a ação de braços. Aqui, os braços não estão sempre com o mesmo ângulo. Podemos ver aqui, o braço que está à frente, portanto, está a fazer oposição à perna livre, ele está mais fletido, portanto, mais fletido à frente e mais aberto atrás. Portanto, o braço que está atrás está por volta de 120 graus. Aqui, provavelmente, à volta de 50, 60 graus e aqui 160 graus. O movimento é feito em torno do ombro, mas a ação dos braços, os braços não estão fixos. Há movimento no cotovelo, portanto, mais fechado à frente, maior extensão atrás. Por fim, nesta última imagem, portanto, a recuperação da perna livre em ciclo anterior. Normalmente, se viéssemos a ver um jovem ou um atleta menos desenvolvido, é provável que a perna de trás faça um círculo muito mais pronunciado atrás, atrasando a recuperação e acabando com que, quando o joelho passa
vou repetir, quando o pé da perna de trás passa o joelho da perna que está à frente, o joelho já está a descer. Quando nós queremos é ter o joelho alto para atacar o chão e a partir daqui é que nós, através da ativação muscular, aceleramos o pé de cima para baixo e de frente para trás para rapidamente gerar o máximo de força possível para projetar para a frente. Os melhores velocistas não estão à espera que o pé chegue ao chão para ativarem, porque se considerarmos que eles estão com o pé no chão um tempo inferior a 100 milissegundos, é tão curto que não é eficaz, não seria possível iniciar a ativação quando o pé já está no chão ou quase no chão. Portanto, a pré-ativação acontece ainda durante a fase aérea e, naturalmente, os braços têm que estar sincronizados com as pernas. Portanto, um conjunto de ehm, pontos de observação em atletas, neste caso, em corrida de velocidade. Bom, claro que existem diferenças entre aquilo que é um modelo técnico de sprint, de corrida de velocidade, com a corrida de resistência. Mas parece-me importante considerar o seguinte: muitas das diferenças que nós encontramos entre atletas de velocidade e atletas de resistência, elas não são necessariamente, elas não, aqueles parâmetros não evoluem em determinado sentido porque é melhor para correr resistência dessa forma. Muitas dessas diferenças acontecem porque as velocidades do deslocamento são diferentes. E à medida que o mesmo atleta, se correr mais depressa, ele vai. Determinados parâmetros ou variáveis biomecânicos vão evoluir em determinado sentido. Por exemplo, quanto mais rápido nós corremos, cada vez nós precisamos ter menos tempo o pé no chão. Portanto, nós vamos encontrar tempos de apoio em corredores de resistência necessariamente superiores aos tempos de apoio de velocistas. Mas não é porque seja favorável ter maiores tempos de apoio, é porque eles estão-se a deslocar mais devagar, necessariamente, porque características fisiológicas e, portanto, não conseguem suster aquela velocidade tão elevada durante o período de tempo das suas distâncias, eles necessariamente precisam de correr mais devagar e a consequência disso é também terem tempos de apoio superiores. Mas os melhores corredores, mesmo em maratonas, se formos comparar os seus tempos de apoio com os atletas menos bons que correm a maratona, os melhores atletas têm tempos de apoio mais curtos porque correm mais depressa. Ok? Também as forças de reação no solo, o ângulo de saída, quanto mais rápido corremos, maior é a inclinação da canela no instante da saída, portanto é menor o ângulo de saída. Enquanto que correndo mais devagar, esse ângulo é mais aberto, é mais vertical. O próprio comprimento de passe. O comprimento de passe depende fundamentalmente da velocidade do deslocamento. Quanto mais rápido corremos, maiores são os nossos passos. Portanto, isso está muito mais associado à velocidade de deslocamento do que à necessidade de o fazer em corrida de resistência. Mas há, efetivamente, algumas diferenças que nós podemos observar em corredores de resistência. Tendencialmente, correm mais em ciclo posterior, ou seja, podemos assistir a um círculo, a uma trajetória de recuperação da perna livre um pouco mais em ciclo posterior. Tinha aqui este quadro esquemático para ser claro para toda a gente o que é ciclo anterior e ciclo posterior. Portanto, esta estrutura do lado direito é representativa de um ciclo anterior, ou seja, os atletas estão a correr com os joelhos mais altos, com uma menor trajetória da perna livre atrás do corpo, acaba por fazer um círculo maior, a bacia mantém-se numa posição mais neutra e nesta imagem aqui do lado mais à esquerda, temos um exemplo esquemático daquilo que nós designamos de um ciclo posterior, onde o pé circula muito mais atrás, onde podemos verificar que a altura que o pé, quando cruza o joelho contrário, ele já se está a deslocar em direção ao chão e, portanto, o joelho vai acabar por estar
menos elevado, e muitas vezes essa corrida em ciclo posterior acaba por também ter consequência ao nível da colocação da bacia, que é provocar a anteversão da bacia. É isto, aqui nesta imagem podemos, neste boneco, aqui a bacia numa posição neutra e aqui este boneco esquemático podemos observar que as cristas ilíacas estão rodadas para a frente e designamos isto como a anteversão da bacia, o que provoca um ciclo posterior de recuperação dos membros inferiores. Naturalmente que nós assistimos em corredores de maiores distâncias, quando comparados com velocistas, isso acontece, portanto, o ciclo é mais posterior, pela inerência de terem que ter uma técnica, uma ação mecânica menos dispendiosa do ponto de vista energético, mas quando nós comparamos os melhores corredores, eh, tendencialmente eles, sendo que também verificamos um ciclo posterior mais acentuado quando comparados com velocistas, os melhores corredores tendem a ter maior capacidade de manter a bacia numa posição mais neutral e, com isso, terem um maior aproveitamento da energia aplicada no solo e têm uma corrida muito mais elástica do que aquilo que verificamos em atletas menos desenvolvidos que circulam muito atrás. Também ao nível do tipo de apoio, muitos corredores tendem a apoiar o pé todo no chão ou até entrando pelo calcanhar, o que se designa de heel strike, portanto, o contacto inicial através do calcanhar. Naturalmente que isso também acontece porque é necessário um padrão menos dispendioso do ponto de vista energético e, portanto, isso nós podemos verificar, mas há alguns trabalhos muito interessantes. Há, Aqui há uns anos publicaram um artigo onde filmaram em diferentes pontos de uma corrida de maratona como é que os atletas apoiavam o pé no chão e verificaram que mais de 90% dos atletas entrava pelo calcanhar, portanto, apoiava pelo calcanhar e desenrolava o pé todo. E, portanto, havia menos de um décimo de atletas que faziam apoio plantar, ou seja, o pé todo, ou até apoiando no terço médio interior do pé. Mas depois fizeram uma segunda parte do estudo, foram verificar onde é que esses menos de 10% apareciam na classificação e dividiram a classificação entre o primeiro terço, terço intermédio e o último terço. Pasme-se, estes menos de 10% dos atletas estavam praticamente todos no primeiro terço, ou seja, nos que ficaram melhor classificados. Portanto, nós não queremos induzir que os atletas corram apoiando pelo calcanhar. Eles podem não ter a capacidade física de manter durante um período prolongado um determinado padrão que, do ponto de vista das suas propriedades elásticas ou do seu nível de força, não seja possível suster durante tanto tempo e, por isso, acabarem por ter necessidade de fazerem esse apoio de forma pelo calcanhar, rodando o pé. Outro aspecto que também é muito característico com corredores de resistência é uma menor amplitude de braços. Também, mais uma vez, para economia de energia, tendencialmente os atletas de provas longas têm os braços mais fletidos, com ângulos inferiores a 90 graus, enquanto que há pouco descrevia o padrão do movimento de um velocista com ângulos mais fechados à frente e significativamente maiores atrás e os braços perfeitamente sincronizados com as pernas. Existem diferenças, sim, mas elas não contrariam a biomecânica do movimento. De forma provocatória, acabo por ter que dizer que, havendo diferenças entre a da técnica de corrida de um corredor de resistência e um corredor de velocidade, os corredores de resistência que têm menor diferença quando comparado com os atletas de velocidade, são aqueles que têm melhor desempenho. E, portanto, algum cuidado nessa análise, porque poderíamos considerar que
que a melhor forma de abordar era tentar que os atletas alterassem o padrão do movimento para correrem de uma forma a que pudéssemos chamar de mais económica. Quando, porventura, a melhor abordagem poderá ser dotar os atletas de capacidade para tolerarem durante mais tempo uma mecânica que lhes permita efetivamente correr mais rápido. E termino neste slide dizendo que a postura e a colocação da bacia assume aqui um papel determinante nessa capacidade. Muito bem. Então, aspectos fundamentais na corrida, e agora quando estou a falar de corrida, estou a falar na posição verticalizada, associada à corrida de velocidade máxima. Primeiro, o alinhamento do tronco, portanto, tronco praticamente vertical, podemos ver isso em qualquer dos atletas de diferentes desportos e especialidades, ligeiramente anteriorizado, ou seja, vertical, mas ligeiramente para a frente e não para trás. A bacia numa posição neutra ou quase neutra durante o ciclo de corrida, para evitar o ciclo posterior da corrida. Uma ação de tesouras das coxas, ou seja, aqui falo de software, onde pretendemos, mais do que querer empurrar o chão, muitos atletas querem se deslocar no espaço, empurrando o chão atrás de si. Ora, se eu empurro o chão atrás de mim, tendencialmente o meu pé vai ficar mais tempo no chão e, com muita probabilidade, a minha bacia vai ficar em anteversão, promovendo este ciclo posterior. Portanto, para eu correr rápido, interessa-me que as coxas troquem entre si como se fossem tesouras, ou seja, eu puxo em vez de empurrar. O ataque ao solo, a canela deve estar praticamente vertical e é fundamental procurar ter um nível de rigidez ou de stiffness para contrariar a deformação excessiva na articulação tibiotársica, sendo estes aspectos fundamentais para a corrida. Postura, posição da bacia, stiffness da articulação do tornozelo, da articulação tibiotársica. Bom, mas para correr, nós não temos apenas a fase de velocidade vertical. Nós podemos suster a nossa velocidade quase maximal cerca de 7 segundos, mas nestes 7 segundos nós integramos uma fase de aceleração e uma fase de velocidade máxima. Sendo que, a partir dos 7 segundos, inevitavelmente, nós entramos numa fase de perda de velocidade que não conseguimos contrariar e essa perda de velocidade será constante. Ora, esta habilidade motora, que é correr rápido, e portanto começamos em ciclo numa posição de desequilíbrio dinâmico até terminarmos numa posição verticalizada. Naturalmente, existem diferenças biomecânicas daquilo que é a capacidade de aceleração e a posição dinâmica de aceleração e aquilo que é a posição verticalizada de corrida em postura de velocidade máxima. Aspectos fundamentais na aceleração. Quatro elementos fundamentais. Primeiro, máxima projeção, e onde é que nós vamos ver a projeção? É distanciamento máximo dos joelhos no instante de saída. Podemos ver aqui, portanto, máximo de distanciamento no instante de saída, e em contraponto, distanciamento mínimo no instante do contacto inicial do apoio seguinte. Máxima projeção, máxima distância, menor distância possível. Há pouco, na posição verticalizada, verificávamos que, quando chegamos à fase de corrida maximal, o joelho da perna livre, inclusivamente no contacto inicial, ultrapassou o joelho. Outro aspecto fundamental da observação é que, na aceleração, fundamentalmente no primeiro apoio, quando, ao contrário daquilo que vai acontecer em todos os outros apoios que vão acontecer à frente, e isto também só acontece em atletas, obviamente, muito desenvolvidos, se nós fizermos aqui a projeção vertical do centro de gravidade, nós verificamos que o apoio acontece atrás da projeção vertical do centro de gravidade. Isto é, para diminuir ao máximo o efeito de travagem, portanto, que verificamos no primeiro passo é que o pé acaba por estar atrás da projeção vertical do centro de gravidade.
projeção, alinhamento dos segmentos, podíamos fazer uma linha reta joelho, bacia, ombro, aqui outra vez, tornozelo, joelho, bacia, ombro, e de passo para passo, este ângulo vai aumentando, ou seja, de passo para passo, os atletas vão ficando cada vez mais verticais. É um erro estimular os atletas a manterem-se desequilibrados à frente. É suposto que de passo para passo nós vamos ficando cada vez mais verticais. Os melhores executantes conseguem que essa progressão seja o mais lento possível e por isso é que eles também aceleram durante mais tempo e durante mais metros, enquanto que um jovem ao fim de 15, 20 metros está vertical e, portanto, terminou a sua aceleração, um atleta de elite pode continuar a acelerar até por volta dos 50, 60 metros. E neste vídeo, que eu, pela experiência, não conseguíamos que vocês ouvissem o som, mas o que eu pretendia aqui era ouvir o som do atleta a bater com o pé no solo. É suposto que o ritmo aumente. De passo para passo, o ritmo deve aumentar. Então, nós deveríamos de ouvir qualquer coisa como pá, 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 pá. E a maior parte dos nossos miúdos, se nós os ouvirmos a tentarem correr rápido, o que vamos ouvir é pá, 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 pá. Pronto, espero ter sido claro na demonstração. Ok? Portanto, projeção, elevação progressiva, aumento, de passo para passo, eu preciso de ir aumentando o ritmo. Outros elementos que me parece importante conversar aqui. A distância a percorrer tem impacto na biomecânica. Correr-se um velocista, e estou a falar de um atleta da elite, uma coisa é correr 60 metros, outra coisa é correr 100 metros. Eles não correm exatamente da mesma forma. Porquê? Porque numa corrida de 60 metros eu vou tentar atingir o pico do ritmo, que era esta coisa do som que eu estava a ouvir, mais cedo. Enquanto que numa corrida de 100 metros eu preciso que esse pico aconteça mais tarde. Porquê? Porque naquele gráfico que aparecia há bocadinho, que a partir dos 7 segundos diminuía, 7 segundos é a corrida toda, em 60 metros. Mas em 100 metros vamos gastar 9 segundos e tal, 10 ou 11, dependendo do nosso nível. O que significa que não é possível correr à velocidade máxima até à meta. Quanto mais cedo os atletas atingirem o pico do ritmo, significa que eles vão estar mais metros a correr a perder velocidade. E, portanto, os melhores corredores em 100 metros vão precisar de atingir o pico do ritmo mais tarde do que os melhores executantes em 60 metros. Há muitos excelentes corredores de 60 metros que não conseguem ter marcas de nível semelhante em 100 metros. Muito bem. Consideremos também que, na maior parte das atividades desportivas, é possível raramente acontece terem tantos metros ou tempo para sprintar. Provavelmente a maior parte, já li algumas coisas sobre isso, a maior parte dos sprints são entre os 10 e os 20 metros, nunca terão 30 ou 40 metros para sprintar. E é de considerar que haja diferenças mecânicas associadas a isso, fundamentalmente ao nível dos tensores da bacia. Muito bem. E a aptidão física assume aqui um papel importante. Eu aqui, para nós compararmos, estamos aqui do lado esquerdo, a melhor corrida de sempre a nível mundial, onde vai ser estabelecido um recorde do mundo, e do lado direito podem ver atletas, já agora jovens, a participarem no Mega Sprinter, portanto serão os melhores das suas escolas, nas suas regiões, e aqui o que podemos verificar é que mesmo estes jovens, reparem, ela tenta ir buscar o mais à frente possível, entrando pelo calcanhar, desenrolando o pé todo. O que é que podemos fazer? Isto é extremamente comum. Se nós formos ver a final de provas desportivas do desporto escolar, como o Mega Sprinter, para quem já ouviu falar nessa, nessa prova, é muito comum nós vermos jovens com este padrão de movimento a terem bastante sucesso. Tendem, ou porque estão nutricionalmente mais avançados, são mais fortes do que os outros, avançam no espaço recrutando os seus extensores da bacia, portanto, glúteos e isquiotibiais, apoiam o mais à frente possível da projeção vertical do centro de gravidade e com isto conseguem
projetar-se e serem extremamente eficazes a correr, a correr rápido. Problemas associados a isso. Primeiro, aumenta o tempo de apoio, o que significa que estarão limitados no futuro a atingir velocidades de deslocamento mais altas, porque não conseguem diminuir o tempo de apoio, e muitas das lesões associadas à corrida de velocidade, nomeadamente as lesões típicas da cadeia posterior, os isquiotibiais, acontecem por ação mecânica e muitas vezes por fadiga dos tensores da bacia. Portanto, em atletas que correm distâncias curtas, a- apoiando pelo calcanhar e empurrando-se para a frente, significa que eles sobrecarregam os tensores da bacia desde os primeiros metros de corrida e quando, por exemplo, forem fazer corridas superiores a 60 metros, significa que quando atingem as suas velocidades mais altas do deslocamento, eles estão fatigados, porque esgotaram a capacidade da sua cadeia posterior de exercer força ao seu máximo e, consequentemente, vão estar mais expostos à lesão muscular. Ferramentas. Passar agora por propostas. Primeiro, isto é fazer exercícios de skippings corridos, portanto, a primeira estratégia é começar o desenvolvimento da corrida por uma postura verticalizada. Ok? Primeiro é a postura vertical. Utilizando, hoje em dia, muitos sítios já temos, muitas escolas, muitos locais de treino, privilegiar a utilização destas mini barreiras para a execução deste exercício. O que é que vamos observar aqui? Primeiro, ponto de contacto, calcanhar baixo, o pé o mais próximo do plantar possível. Aqui só passa o cartão de crédito, haver pouca distância entre o local do contacto inicial e a projeção vertical do centro de gravidade. Um, corpo, tronco vertical ligeiramente frontalizado, braços grandes, ou seja, não fletir os braços abaixo de 90 graus, nós precisamos ter braços grandes, o pé sempre armado. Podemos ver desde a primeira imagem aqui a recuperação, o pé está sempre armado. Fase de amortecimento, pé todo no chão, ou seja, neste exercício, primeiro quer dizer que toda a gente conhece uma panóplia de variantes dos skippings. Em determinada altura, eu próprio achava que era muito importante nós termos muitas variantes de exercícios. Considero eu que é preferível privilegiar a qualidade da execução do que expor os jovens a muitos exercícios diferentes, mas que no seu essencial não têm nada para transferir para a corrida. É extremamente comum em treino, em aulas, nós verificamos, temos os miúdos a fazer skippings em bicos de pés, temos os miúdos com o tronco ombros atrás da bacia, ou seja, o tronco está numa posição para trás. Um, uh, o pé nunca está armado, portanto, tem o pé sempre a apontar para baixo. Portanto, privilegiem ao máximo tarefas simples, que sejam fáceis dos miúdos executarem e sempre a tentar corrigir. Neste quinograma que faço para comparar naquelas primeiras imagens que tínhamos em corrida propriamente dito, este exercício é o que está mais próximo da corrida propriamente dita e vamos estar sempre a tentar observar estes aspectos. Portanto, qualidade dos apoios, alinhamento dos segmentos, postura, o ciclo anterior, portanto, sempre passar a perna livre, passar para a frente, sem circular demasiado atrás, portanto, vem por baixo e não por trás. Um, e sempre a procurar corrigir os atletas. Outra estratégia, vou pôr todos os vídeos a circular. Aqui estamos a fazer isto descalço num tapete, mas isto obviamente pode ser feito em diferentes superfícies. Aqui no canto superior esquerdo, o que está a ser pedido ao atleta para circular
com o pé a passar a meio da canela e sempre calcanhar baixo, no contacto inicial, o pé apoia preferencialmente todo no chão, circular sempre pela frente, braços grandes, manter os braços grandes, o trabalho a partir do ombro, com movimento no cotovelo, mas os braços têm rotação a partir do ombro, sempre pé armado. O pé assim que sai do chão, os pés vêm para cima. Aqui, nesta variante, é, é pedido ao atleta para circular mais alto e nesta variante em baixo é para começarem a fazer círculos pequeninos que vão progredindo até ficarem grandes. Encontramos isto, são os dribbles, podemos traduzir isto para circular em português. Pretendemos criar awareness, criar uma predisposição, era a palavra que estava à procura, dos atletas para uma estrutura de movimento que privilegie o ritmo em detrimento de empurrarem o chão. Porque para correr rápido, eu preciso ter tempos de apoio pequenos. Se eu estiver a tentar empurrar o chão, isso vai fazer com que eu aumente o meu tempo de apoio. Dizer também, os atletas conquistam o direito de poder fazer dribles circulares maiores. Estamos a ver aqui uma atleta evoluída do ponto de vista desportivo. É claro que este padrão não é tão fácil de executar como parece ao vermos esta atleta, e é normal que, à medida que pedimos círculos mais altos, cada vez há maior desestruturação, perde-se a capacidade. Quanto mais alto eu vou circular, eu vou ganhar mais velocidade, o que significa que o impacto do meu pé no chão é superior, e quanto maior for o impacto, maior é a tendência dos atletas a andarem em bicos de pés, porque o tornozelo acaba, a articulação tibiotársica acaba por funcionar como um amortecedor do impacto. E então é preciso ganhar alguma capacidade técnica e física para mantermos com estes apoios baixos, com o calcanhar próximo do chão. Isto podemos fazer em qualquer espaço, como já disse há pouco, e não tendo aquelas mini barreiras, uh, é uma proposta que vos deixo. Não me foco em muitas variantes, interessa fazer bem as coisas simples. Outras propostas têm a ver com movimento para aprendermos a correr. Primeiro, do lado esquerdo, vemos aqui uma atleta a fazer passos chamadas, giroflés, conforme for a nomenclatura que queiram utilizar. E aquilo que é importante neste exercício, que raramente os miúdos, toda a gente sabia fazer isto antigamente, raramente aparecem miúdos a saber fazer este movimento. E porquê eu considero tão importante? Porque é fácil que o joelho de apoio fique atrás da bacia. Porquê que é tão fácil? Muitos de nós, muitos atletas, conseguem rapidamente, ou mais rapidamente, aprender a fazer skippings, ou seja, a circular com os joelhos mais altos, e que depois têm muita dificuldade em transferir isso para a corrida. Parece que é muito mais fácil puxar os joelhos pela frente, não é preciso ser um grande executante para o conseguir fazer. A maior dificuldade que muitos de nós enfrentamos com atletas, ou mesmo com o nosso próprio movimento, é que nós vamos perdendo a capacidade de nos movimentarmos, fazendo com que a bacia, com que o joelho esteja atrás da bacia. Ora, esta é uma forma extremamente fácil de o fazer, de empurrarmos o chão e fazermos trabalhar os tensores da bacia. Do lado direito, temos saltar à corda, exercícios para estimular o aumento do stiffness, também da coordenação, mas a qualidade dos apoios. Normalmente, quando nós corremos, é muito difícil que um corredor de longas distâncias desenvolva o stiffness da articulação do tornozelo, porque fundamentalmente, ele corre devagar. E, portanto, ele raramente é exposto, tem tarefas que lhe permitam desenvolver essa, essa rigidez da articulação, essa reatividade, que era a melhor expressão, da articulação do tornozelo. Será que é por acaso que
assistimos, por exemplo, e assistimos no passado, muitas vezes, os nossos corredores, que fundamentalmente só corriam resistência, conseguiam correr a nível bastante elevado, mas quando era necessário, e com muito poucas exceções, quando era necessário disputar esses sprints finais, eles não conseguiam ter outra mudança, eles não conseguiam mudar. Porque apesar de, eventualmente, do ponto de vista cardiovascular, eles estarem tão cansados como os outros, eles não têm capacidade técnica e muscular de gerar maiores velocidades de deslocamento, não através do aumento das ações contráteis para empurrar o corpo para a frente, mas aproveitando as propriedades elásticas do músculo que podem ser muito mais facilmente estimuladas com coisas como esta que vos proponho aqui: saltar à corda, correr com corda e assim sucessivamente. Bom, mas também exercícios para a fase de aceleração, que já percebemos que se distingue da fase vertical com uh, alterações significativas na biomecânica. Se eu, quando estou numa postura vertical de corrida de resistência ou de velocidade máxima, a ação dos meus membros inferiores funciona como se fossem um círculo, na fase de aceleração, os membros inferiores não são um círculo, funcionam como pistões, ou seja, de cima para baixo. Claro, cima para baixo e de baixo para cima, em função do próprio corpo. Por isso, temos aqui do lado esquerdo uma A-walk, portanto, a andar, onde o movimento é o joelho sobe e o pé vem de cima para baixo, ok? Mas quando eu corro, o meu corpo está inclinado, alguns 45 graus. Então, podemos utilizar, eu não mudei aqui, depois eu corrijo, os wall drills, ou seja, exercícios na parede, onde o que vamos procurar é o movimento ser de pistão, mas agora o corpo já não está vertical como estava aqui neste lado. O corpo aqui está numa posição oblíqua. Eu não vou circular, eu vou puxar rapidamente a perna de trás uh, para a frente, numa ação de pistão, onde eu posso observar aqui o nível de deformação da minha articulação tibiotársica, onde os melhores atletas tendem a ter uma menor deformação. Conselho, quanto mais inclinado tiverem, maior é a deformação, maior é a tensão que vamos verificar aqui. Por isso, evitar ao máximo, em função da fase de desenvolvimento que os atletas estejam, eles muitas vezes gostam de se inclinar demasiado. Portanto, pelo menos 45 graus e, eventualmente, em ângulos um pouco mais abertos do que os 45 graus, em função da sua fase de desenvolvimento. Mais uma vez, o máximo de distância entre os joelhos e as canelas devem estar perpendiculares. Perpendicular não, devem estar paralelas, assim é que é. As duas canelas devem estar paralelas e neste tipo de exercícios é fácil eles próprios se autocorrigirem. Mais exercícios. Aqui tive que recorrer do YouTube, procurei aqui no meu arquivo, não encontrei nenhuma filmagem. É uma forma mais dinâmica de fazer a mesma ação de pistão. Aqui, como estamos praticamente verticalizados, portanto, o joelho alto e o pé a atacar de cima para baixo, e a aceleração com corrida modulada. Quase todos nós, se pedirmos aos nossos atletas diferentes modalidades ou aos jovens menos desenvolvidos, quase certo que se lhe pedirmos para se correrem rápido, nós vamos ver que eles correm em ciclo posterior. Circulam demasiado atrás, tendem a querer ir buscar demasiado à frente e circulam demasiado atrás, até porque têm a ideia de que se projetam no espaço empurrando-se para a frente. Com a corrida modelada, da forma como proponho aqui, neste caso, obviamente, quem trabalha com grupos grandes precisa ter diferentes níveis, porque não têm todos o mesmo comprimento de passe. Evita que eles procurem procurar o mais à frente possível, o overstriding, porque vão acabar por pisar o cone da frente, e acabamos por assistir a uma corrida mais anteriorizada e menos em ciclo posterior, como é habitual com a maior parte dos nossos jovens. A corrida, estou quase a acabar, a corrida é uma habilidade motora complexa, na qual o sistema, que somos nós, é o corpo, tende a adaptar-se dentro de determinados limites. Portanto, muitos atletas apoiam mais à frente e apoiando pelo calcanhar, um, porque eles não têm
capacidade, e isso é uma das características que podemos verificar entre atletas na área da resistência mais desenvolvidos, ou mais treinados, ou com melhor nível, como vocês queiram, com outros, é que os atletas com mais nível tendem a aproveitar melhor as propriedades elásticas do músculo. E onde é que nós conseguimos verificar isso? É que no instante de saída, eles não precisam de fazer uma flexão plantar tão pronunciada para gerar as mesmas velocidades de deslocamento. Ou seja, com uma maior rigidez da articulação tibiotársea, eles conseguem gerar a mesma velocidade de deslocamento. Ora, se a ação é menos contrátil e é mais elástica, então ela é menos dispendiosa do ponto de vista energético. Não tendo essa capacidade, muitos de nós, porque o impacto é maior, porque temos menos capacidade, porque somos eventualmente mais pesados, temos a tendência a ir apoiar mais à frente, porque precisamos de mais tempo com o pé no chão para gerar a mesma velocidade de deslocamento. Obviamente que isso traz associado a alguns problemas, como por exemplo, estes gráficos que temos aqui são as forças de reação do Sol, portanto, aqui no eixo vertical, e aquilo que nós verificamos é que, com o contacto pelo calcanhar, nós temos aqui um pico de impacto, é o que se chama este pico aqui, que é provocado com o pé a bater pelo calcanhar no solo. Quando nós não apoiamos pelo calcanhar, quando é o apoio plantar ou com o terço anterior do pé, o que nós observamos é uma onda mais regular, vou-lhe chamar assim. Ora, estes picos de impacto estão muito associados às lesões. Ora, em atletas que praticam corrida de longa duração, que têm impactos, milhares de impactos pela quantidade de quilómetros que correm, este pico está associado a um aumento das lesões um, desportivas, portanto, em corredores. Portanto, eh, pode, com isto quer dizer que pode haver necessidade disso, por isso, em atletas menos desenvolvidos, com menos propriedades elásticas, tenham a necessidade de apoiar mais à frente, mas isso tem um preço a pagar. Do lado mais à direita, tenho nesta curva aqui em baixo, tenho a representação das forças no eixo horizontal, onde nós podemos verificar que, desde que o pé contacta com o solo até a bacia passar por cima do apoio, nós temos em entravagem. Por isso, devemos evitar esse overstriding, de tentar ir buscar o mais à frente possível da projeção vertical do centro de gravidade, porque isso vai aumentar as forças de travagem, porque nós só aceleramos quando empurramos, depois da bacia passar por cima do pé. E mesmo a terminar, é importante sermos capazes de reconhecer que o movimento tem assinatura. O que eu quero dizer com isto? Uma coisa são erros técnicos, outra coisa são problemas mecânicos. A maior parte hum, eh, muitos dos aspectos que nós às vezes vamos corrigir, eles não são erros técnicos, eles são problemas mecânicos. O que é um erro mecânico? É uma adaptação nos diferentes indivíduos provocada por lesões anteriores, por características anatómicas, a estrutura muscular, cada um tem encurtamentos variedíssimos, que acabam por serem adaptações ao movimento. Como é que nós podemos reconhecer se são erros técnicos ou erros ou problemas mecânicos? Se é simétrico, provavelmente é mecânico. Porque nenhum de nós, ou nenhum dos nossos atletas, quando vai correr, pensa, eu vou fazer de uma maneira com a perna esquerda e uma maneira diferente com a perna direita. Ou mexer um braço de uma maneira e mexer o outro braço de outra. Portanto, se isso acontece, é provável que haja ali alguma limitação, algum constrangimento, que eles se adaptaram, mas que não é uma questão técnica, é um problema mecânico. Não se corrige problemas mecânicos com feedbacks técnicos, porque isso é como atirar gasolina para a fogueira. Já me estou a começar a estender. Tenho aqui estas quatro imagens. Até 2020 houve 120 atletas capazes de correr os 100 metros em menos de 10 segundos. Um, foram escolhidos quatro para representar as diferentes formas de correr.
E era possível para vos desafiar, para me dizerem, se tivéssemos que excluir alguém, quem é que nós iríamos excluir? Não sei se temos aqui 30 segundos para fazer aqui algum, algum, alguma resposta. Se o Mário me quiser ajudar, Po- ou ele próprio que escolher um para a gente, para a gente excluir. podem colocar, olha, estão a colocar no chat, verde, 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 verde. Quase todos estão a Ok, responder verde. muito bem. Vá. Muito bem. Então nós iríamos escolher o verde para excluir. Que interessante. É o Usain Bolt, o homem mais rápido de sempre. Portanto, o movimento tem assinatura. Os princípios biomecânicos aplicam-se a todos os atletas em função, independentemente do nível das distâncias. Não temos é que perceber que muito daquilo que nós observamos e que consideramos um erro, elas não são mais do que adaptações ao movimento. Nós vemos muitos atletas, por exemplo, na área da resistência, a fazerem o famoso valgismo do joelho, portanto, o joelho colapsa para dentro. Aquilo não é um erro técnico, aquilo é um problema mecânico. Muitos problemas mecânicos não são inclusivamente corrigíveis. E, portanto, é fundamental que nós melhoremos, seja ao nível condicional, seja ao nível técnico, para dar maior resiliência a um conjunto de estruturas que suportam aquela característica daquele indivíduo. Eventualmente outras são corrigíveis e, portanto, é importante trabalhar sobre elas para as corrigir ou, eventualmente, pelo menos minimizáveis. Porque, conforme dizia logo no início, a repetição sistemática de padrões de, de técnica de corrida um, em sistemas assimétricos vão provocar, inevitavelmente, ao fim de algum tempo, lesão desportiva. Este é o último slide para podermos conversar um pouco. A técnica de corrida não está isolada de muitos outros fundamentos do movimento. É muito importante aumentar a literacia motor e a disponibilidade, trabalhando em diferentes planos, para a frente, para trás, e utilizar todas as fases do treino para ter uma determinada intenção. Procurar que os miúdos não andem em bicos de pés, procurar que os miúdos trabalhem em todos os planos, para a frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Explorar o movimento. Este vídeo tem cerca de 1 minuto, por isso vou deixá-lo correr até ao fim. Um, Trabalhar a reatividade dos apoios, aproveitar cada momento para estimular o desenvolvimento de competências, como por exemplo de core, que eles se desloquem no espaço sem fazerem a retroversão, desculpem, a anteversão da bacia, o que vai aumentar o tempo de apoio, estimulá-los a desenvolver do ponto de vista condicional e obviamente que não estamos a falar de, de algum tipo de trabalho precoce, seja lá o que isso for, mas sempre procurar estimular os miúdos a melhorarem o movimento. Sem que isso aconteça, dificilmente vamos ter miúdos mais capazes de desenvolver a sua técnica de corrida. Obrigado. Passei 1 hora, que era o meu objetivo inicial. Olá, Toquei Rui. em muitas áreas. Muito Passo obrigado. a palavra. É normal. Normalmente a gente planeia aqui um bocadinho e depois sai sempre um bocadinho mais. Olha, se quiseres, podes deixar de partilhar, eh, Sim, vamos a isso. e vamos aqui, pronto, as questões foram colocadas na área específica. Vou solucionando algumas e vou-te colocando. Tenho aqui uma que refere, pronto, penso que aqui é de alguma modalidade coletiva que te pergunta de que forma os princípios da mecânica e corrida, como redução do tempo de contacto, o uso da elasticidade, podem ser aplicados em modalidades coletivas como o futebol, o basquetebol e o voleibol. Muito bem. Então, para tocar nesse tema, vou dizer, começo por aqui. Eu disse isto durante a apresentação, portanto, a generalidade dos sprints de corrida em desportos coletivos são 5, 10 metros. Raramente, e eventualmente só alguns jogadores é que acabam por ter
em alguns dos desportos, a oportunidade de sprintar durante mais metros. Hum, Considerações sobre isso. Se a distância for muito curta, hum, esse é mais normal que se nós vimos alguém a sprintar, nós vamos ver que eles vão diminuir o tempo que estão no ar e eles vão apoiar pelo calcanhar para se tracionarem e empurrarem-se para a frente. E isso, se forem sprints de curta duração, é provável que isso aconteça com, com, com frequência. Porém, o que é que os dados apontam? Mesmo que a maior parte dos atletas não desses desportos não atinjam grandes velocidades de deslocamento em situação de jogo, a melhoria do pico de velocidade, portanto, correr mais rápido, influencia todo o processo de aceleração. Daí os dados apontarem para que, mesmo que correndo a distâncias mais curtas em situação de jogo, se eles melhorarem a sua velocidade máxima, eles vão melhorar a sua capacidade de aceleração como consequência. Portanto, e outro aspecto, muitas vezes é referido quando se fala em velocidade em desportos coletivos. Ao contrário do que acontece no atletismo, em que a corrida é perfeitamente linear, é direito, pronto, obviamente também se corre nas curvas, mas é direito, e a tarefa é uma tarefa fechada. Nos esportes coletivos isso não acontece. Portanto, eles estão sempre a responder ao posicionamento da bola, do jogo, dos seus adversários. Uh, Existe uma multiplicidade de situações tão diferenciadas que provavelmente a única forma de treinar é nós melhorarmos a nossa corrida linear, fazendo com que os atletas dominem os fundamentos do movimento, os fundamentos da aceleração e da corrida de velocidade, postura verticalizada. E a partir daí, através da exposição aos seus desportos em concreto, poderem ir adaptando as suas estratégias de movimento àquilo que lhes é solicitado, sobre pena de termos tantas possibilidades em contexto de jogo aberto que não poderíamos treinar todas elas, é impossível. Portanto, parece ser uma boa estratégia trabalhar a velocidade, nomeadamente estimulá-los a atingirem picos de velocidade mais, mais elevados. Espero ter Ok. tocado Sim, na forma ou como seja, eu melhorar a técnica e depois automaticamente o atleta irá aplicar em caso real. Depois temos aqui uma questão, pronto, também deriva de uma modalidade, penso que uma modalidade também coletiva, que pergunta, como é que podemos integrar no treino diário exercícios simples de corrida que tenham transferência real para ações específicas do jogo, como mudanças de direção, acelerações e sprints curtos? É um bocadinho do que estavas aqui a referir, não é? eu aí acrescentava, pegando na ideia de que é importante, eu nem sequer teria capacidade de imaginar todas as situações possíveis, nomeadamente com as questões de mudança de direção necessárias em cada desporto, em função dos contextos e posições. Mas uma vez que eu já disse que o ponto de partida é a corrida linear e dominarem o melhor possível a corrida linear, e como eu considero que é importante a exposição à tarefa, e a tarefa deve ser relativamente simples, principalmente quando trabalhamos com grupos de jovens ou de atletas, que num desporto coletivo serão sempre vários, 10, 15, 20 e tal jogadores em simultâneo. Aquela primeira proposta, com aquelas mini barreiras, vale a pena eu dizer que as barreiras não estão todas à mesma distância. Naquele exemplo em concreto, eu tenho 24 mini barreiras, 3 a 3 pés, 3 a 3 pés e meio, 3 a 4 pés, 3 a 4 pés e meio, 3 a 5 pés, 5 pés e meio, e depois tenho as restantes 6 a 6 pés. Ou seja, se eu vou fazendo o exercício em que a velocidade de deslocamento vai aumentando, quer dizer que o comprimento de passo também vai sendo cada vez superior. E aquilo é autoeducativo, porque tendo que ultrapassar uma barreira, tendencialmente os atletas tendem a armar imediatamente o pé porque não querem levar a barreira de rojo. E, portanto, acaba por ser autocorrigível,
podendo ser até mais fácil para nós, enquanto treinadores, verificar o alinhamento da bacia, se está efetivamente, se a bacia está em cima do apoio, diminuindo o efeito de travagem por fazer os contactos à frente. Aquilo pode ser colocado em diferentes momentos do treino, num aquecimento, num período de desenvolvimento mais condicional. Em qualquer espaço podemos montar estruturas daquele género e eu utilizo desde os miúdos, desde uma aula de educação física até os meus melhores atletas, velocistas de nível internacional, toda a gente passa tempo a fazer aqueles exercícios. É excelente, excelente dica, excelente dica. E vou juntar aqui, houve aqui duas questões que eu vou agregar para ser, acho que é mais fácil de respondermos a seguir. Até que ponto, deve um treinador intervir na técnica de corrida, sabendo que muitos padrões observados resultam das limitações físicas do atleta e não apenas dos erros técnicos? E depois, continua a dizer, é mais eficaz procurar corrigir diretamente a técnica de corrida ou desenvolver as capacidades físicas? Oh, excelente pergunta. Pergunta de para o Euromilhões. Então é Básico. assim. hum, sim, o movimento tem assinatura, portanto, vai haver sempre características. Se eu colocar 20 atletas que eu conheça com a cabeça tapada a 20 metros de mim e lhes pedir para eles andarem na minha direção, provavelmente eu vou saber quem é quem. Quer dizer que, apesar de todos estarem a fazer a mesma tarefa, que a caminharem na minha direção, eu reconheço, pela forma como se mexem, cada um deles. Portanto, isso acontece e é preciso reconhecer isso. Mesmo em tarefas fechadas, nós conseguimos identificar as pessoas. Hum, a minha experiência, por isso apresentei logo no início, aquela atleta, fruto das suas circunstâncias de vida, chegou-nos a nós com 30 anos e com um padrão de sprint em ciclo completamente posterior. 30 anos. Se questionássemos toda a gente que aqui está, provavelmente a maior parte de nós iria dizer: com 30 anos não se altera o padrão de movimento. Altera sim, altera o padrão de movimento. E alterou-se de forma a que, para além de ela ter uma eficácia, correr em 11,70 e correr em 11,10, é, do ponto de vista do atletismo, coisas completamente distintas. É um atleta regional de um atleta de topo mundial. E foi esse o percurso que aquele indivíduo fez, que aquela atleta fez. Melhor eficácia, melhor performance, mas essa performance, estou convicto, de que também só aconteceu porque, conforme eu tentei chamar a atenção, naquela corrida em ciclo posterior, e ela estava sistematicamente lesionada de musculatura da cadeia posterior, foi possível ao longo dos anos que ela não tivesse lesões graves. Queixinhas aqui, queixinhas ali, mas sem lesões graves. E se ela não tivesse sido exposta ao treino durante tanto tempo, de forma sistemática, eu acho que não teria sido possível ela atingir aquele nível. Portanto, isto para dizer que sim, nós devemos sempre intervir para melhorar. Agora, dito isto, primeiro, tentar reconhecer se é um problema técnico ou se é um problema mecânico. Nomeadamente, utilizando a estratégia, se é simétrico, provavelmente é mecânico. Então, o que é que se passa ali? Nós, aqueles que tiverem formação para isso, ou com a ajuda das nossas equipas multidisciplinares, fisioterapeutas, tentar perceber. Ele tem limitações de mobilidade na articulação tibiotársica, na articulação coxofemoral? Sim, não. É alterável? Sim, não. Hum, e trabalharmos sobre isso antes e de investir muito ou dar demasiados feedbacks técnicos. Portanto, tentar reconhecer qual é a razão daquela adaptação e perceber se é alterável ou não. Dizer ainda que existem inúmeros atletas de nível internacional, em diferentes modalidades, que fogem, que têm características que fogem ao padrão. E nós nunca. O Usain Bolt tinha uma diferença significativa do comprimento de passo da perna esquerda para a perna direita. E ninguém consegue. Se em teoria nós pudermos. Se fosse simétrico, eventualmente corria mais depressa. Só em teoria. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode ter a certeza disso. E, como digo, muitos têm esses características. Portanto, aquilo que é a minha opinião sobre é identifica, percebe a natureza, coloca problemas simples. Não pegues num atleta e altera completamente o seu padrão, porque há características
que podem ser protetivas. Eles adaptaram-se a correr daquela forma, como forma de proteger outras articulações, outros músculos que estejam eventualmente debilitados. Pequenas alterações e dá espaço. Dá espaço para que eles experimentem, para que haja alterações no padrão do movimento e seguir a partir daí. Pequenas alterações, esperar que eles possam que eles possam adaptar-se, reagir àquilo que foi a alteração e ir trabalhando a partir daí. Não considero que, principalmente em atletas que já estão expostos ao treino há algum tempo, que a gente possa lá chegar e de repente altera o padrão motor e esperar que aquilo tenha resultados positivos, que é muito provável que não tenha. Muita complexidade aqui nesta questão. Ahm, Estamos agora a receber muitas questões. Eu estou a tentar selecionar de forma que se consiga responder o máximo possível. Ahm, aqui estou-me a colocar a questão do eh, como deve o treinador desenvolver nos atletas a capacidade de reduzir o tempo de contato com o solo e de aproveitar melhor as propriedades elásticas do músculo. Não refere qual é a modalidade, mas acredito que seja. É transversal. Né? É transversal. Então, vamos lá ver. Portanto, para diminuir o tempo de apoio, temos que ter a capacidade de gerar energia aproveitando maior as probabilidades elásticas do músculo. Qual é algumas questões? Eu toquei no exemplo dos corredores portugueses, que se quisermos, tivemos uma geração de atletas de nível mundial na área da resistência, éramos conhecidos por o Quénia da Europa, e que tinham como padrão de corrida, regra geral e com muito poucas exceções, que eles conseguiam fazer marcas extraordinárias a nível internacional, mas em provas de campeonato, onde as provas são decididas no sprint final, normalmente eles perdiam, porque não tinham a capacidade de aumentar. E é muito interessante nós refletirmos sobre o processo de treino que ficou conhecido pela Escola Portuguesa de Meio Fundo e Fundo. Extraordinário, uma coisa extraordinária, desenvolvida por várias pessoas, entre as quais o professor Mário Muniz Pereira ficou mais conhecido, onde, por norma, ele falava na musculação natural. Eles não faziam força, eles faziam musculação natural. O que é que ele designava por musculação natural? Era fazerem corrida em rampas. Extraordinário. Promovemos excelentes corredores de corta-mato, por exemplo. Mas não resolvia o problema. Porque eu, se efetivamente, para me deslocar no espaço, numa superfície mais difícil, como é a subir, eu preciso de aumentar a ação contrátil para me projetar para a frente. E eu, com isso, vou aumentar o tempo de apoio. Portanto, efetivamente, em corridas, como por exemplo no corta-mato, em que eu tinha que passar por zonas de subidas e descidas, aquilo poderia ser uma vantagem durante as subidas. Mas a correr em pista, onde para eu correr mais depressa preciso diminuir o tempo de apoio, aquilo não servia. Mas o treino fundamentalmente era fazer grandes volumes de corrida. Ora, correr devagar não promove as propriedades reativas do músculo. Antes, pelo contrário, o que acontece não é isso. Portanto, nós precisamos efetivamente trabalhar a nossa técnica de corrida, introduzir coisas como saltar à corda, para aqueles que queiram explorar isso, saltitar exercícios que nós fazemos de saltitar sobre barreiras, ou seja, nós estamos sistematicamente a promover aquele apoio que nós víamos ali no saltar à corda, que é o calcanhar abaixo e o pé pouco tempo no chão, a reagir rápido. Isso não se treina durante a corrida de longa distância, ela precisa de ser trabalhada de outra forma, nomeadamente com este tipo de exercícios de caráter mais eh, reativo. Saltar a corda, por aí fora. Ou seja, os treinadores vão ter que dar algum tempo ou dedicar algum tempo para estes exercícios para poderem recolher estas melhorias. Ou seja, esta técnica de corrida tem que passar estar incluída nos treinos, não é? É Para que. perfeito.
Não pode sim. estar Ou seja, dissociada do muitos, treino em si. sim, e esse ponto é importante. Ou seja, para corredores, não atletas, para pessoas, para nós que corremos e que na maior parte de nós corre dessa forma. Não vale, não é, não podemos chegar lá e agora corre desta forma, agora que apoio no terço anterior do pé. Não vai acontecer, eles vão fazê-lo e ao fim de X metros vão voltar onde estão. Não é possível de suportar aquilo. Isso é uma competência que tem que ser desenvolvida. Eles não o fazem porque querem, é a forma como o corpo deles consegue tolerar aquele tempo de exposição ao exercício. E por isso é necessário essa exposição em contexto de treino, a isso e, naturalmente, também associado ao trabalho de desenvolvimento de força, com exercícios concêntricos, excêntricos, isométricos, obviamente que também têm um papel. Nada disso acontece, não é uma questão de feedback, é uma questão de desenvolvimento de capacidade. Sim, ou seja, para desenvolver esta técnica tem que ser treinada, exemplo de outra técnica qualquer, de modalidade ou de modalidades coletivas ou individuais. Sabemos que muitas vezes os treinadores já têm pouco tempo para poderem, ou têm um tempo limitado para treinar, mas se querem, que existe uma evolução que o atleta possa melhorar nesta área, tem de incluir Eu daria um conselho até, obrigatoriamente. sim, eu daria um conselho. Eu sei que em diferentes desportos, nós próprios, mesmo na corrida, entre os treinadores na minha modalidade, damos sempre mais importância àquilo que são as tarefas de caráter específico. Os treinadores da área da resistência vão, à partida, dar mais importância a meter mais uns quilómetros e fazer um bocadinho mais de volume de treino se os atletas forem capazes de o tolerar. Eu diria claramente que não é tempo perdido. Dificilmente, difícil, eu acho que vamos encontrar, os atletas vão encontrar um determinado platô de onde não vão melhorar as suas competências específicas nas suas modalidades se não se desenvolverem do ponto de vista destas coisas a que chamamos os fundamentos do movimento. Numa fase inicial é possível, se eu expuser a um miúdo a um grande volume de quilómetros, é perfeitamente normal que ele fique mais resistente, ganhe o corta-mato lá da escola ou algo do género. E isto acontece inúmeras vezes. O problema é depois, quando já não houver mais quilómetros para aumentar, quando aparecerem as lesões associadas ao volume de quilómetros percorrido, hum, aí talvez fôssemos ponderar, pegar em 10, 15 minutos da sessão e, e dedicar a este tipo de tarefas em detrimento de mais uma tarefa específica, hum, mas é a minha opinião. Sim, eu acredito aqui que, pronto, por norma, nos cursos de treinador das modalidades, pelo menos aquelas que eu mais conheço, é difícil integrar esta parte do ensino da técnica de corrida. Mas acredito que eh, a procura do conhecimento, o pedido de colaboração, ir assistir, pedir assistir treinos da modalidade de atletismo ou até um treinador de uma modalidade qualquer chegar ao pé de um treinador de atletismo e pedir, olha, ajudas-me nesta situação, eu quero desenvolver determinada competência nos meus atletas, podes-me indicar aí alguns exercícios, o que é que eu posso fazer? Poderá ajudar, pelo menos numa fase inicial, que os treinadores que tenham menos conhecimento possam dar esse passo à frente. Não é? O que é que tu achas sobre isto? Eu acho muito importante haver essa partilha entre nós, entre nós treinadores, e podermos dar o aporte de cada um nas suas especialidades e, e podermos evoluir todos em conjunto. hum, Pronto. É claro, muitos destes problemas eles não são específicos nos desportos coletivos. Isso acontece a mesma coisa na minha modalidade. A gente não temos esse problema resolvido. Eh, Eu acho que isso depois também tem a ver com questões que nós são caras, que têm a ver com a própria formação de todos nós. Eu acho que se nós refletirmos um bocadinho,
tendencialmente as nossas formações de base, ao nível dos cursos de treinadores, ao nível até da formação académica de alguns de nós, eh, ela centra-se muito nos gestos técnicos desportivos. Exato. Vou dar um exemplo do atletismo. Se eu for ver os conteúdos do curso de treinador de grau 1, se eu for a falar de saltos, eu vou dizer que os saltos dividem-se em quatro fases: corrida de balanço, chamada, fase aérea e recepção. Se eu for falar de velocidade, a corrida de velocidade divide-se em quatro fases: partida, aceleração, velocidade máxima e resistência, velocidade resistente ou resistência à velocidade máxima, em função das nomenclaturas que utilizaram. Ou seja, a base é analisar a técnica específica de cada modalidade. E isto acontece mesmo em modalidades como o atletismo. Agora, abordarmos questões como o apoio, alinhamento de segmentos, a ação dos segmentos livres, estas coisas que têm a ver com os fundamentos do movimento, eh, talvez precisem mais de espaço, e eu acho que isso resulta de um desafio de uma coisa que eu disse a alguns na apresentação, que é possível considerar que muitas das coisas que nós antigamente os nossos formadores não precisavam de se preocupar, porque quando sou do atletismo, Pois. mas sou professor de educação física, generalista, como muitos de nós. Quando os meus professores me ensinaram a fazer o lançamento na passada, obriguei os meus pais a porem uma tabela de basquete lá no quintal e passei horas e horas a experimentar aquilo. Hoje, o treinador de basquete, o professor de educação física vai ensinar, ele vai trabalhar quando está lá com ele e vai voltar a pegar na bola e fazer aquilo quando voltar a estar com ele passado uns quantos dias, porque no intervalo ele não está exposto àquela tarefa, é impossível dominá-lo. Pois. Portanto, este é o desafio atual. Nós vamos ter que nos preocupar mais com estes aspectos do que aquilo que os nossos professores, treinadores se preocuparam no passado, porque muitas dessas coisas eram desenvolvidas na atividade física não orientada, nas nossas brincadeiras, nos nossos desportos de rua, que muitos de nós fizemos. Portanto, os desafios agora são diferentes. Acrescendo uma questão: hoje em dia, quase todas as modalidades competem entre si para tentar captar os jovens cada vez mais cedo. Mais cedo. Modalidades como o atletismo, cada vez o pico de performance é mais tarde. Se forem ver nos finalistas nos Jogos Olímpicos, nos 100 metros, pelo menos, seja em homens, seja em mulheres, pelo menos 50% deles têm mais de 30 anos. Coisa que há 20, 30 anos atrás, se alguém dissesse que alguém podia ser topo Uhum. mundial na área da velocidade com mais de 25 anos, ninguém diria. E hoje é isso que acontece. Cerca de 50% dos finalistas olímpicos dos 100 metros têm mais de 30 anos. Então, cada vez pegamos nos miúdos mais cedo e cada vez o rendimento é mais tarde. Tem, Exato. tem que haver tempo. Tem que haver tempo para tratar dos fundamentos do movimento. Não, não vejo outra hipótese. Muito bem, Rui. Olha, eu acho que terminamos com uma boa dica. A questão também da especialização precoce e do tempo que hoje em dia é preciso dedicar para o atleta atingir um certo nível de desenvolvimento que antigamente era adquirida normalmente nas brincadeiras e no tempos mortos. Agradecer a tua disponibilidade e a forma apaixonada como disponibilizaste aqui as tuas ideias. Agradecer também a todos os que estiveram aqui presentes e dar uma boa noite e uma boa Páscoa para todos. Obrigado da minha parte. É sempre um gosto estar a conversar com os colegas. Desejo boa noite. Obrigado. Ah.